A garoa começou às 5h40 da tarde. Daquele jeito específico de Belo Horizonte em março, que não avisa antes de chegar e não para enquanto não estiver pronto, Beatriz Souza estava sentada no terceiro degrau da entrada de um edifício comercial na Rua dos Guajajaras desde as 3 da tarde, com uma sacola de tecido bege entre os pés. Nela havia, nessa ordem de importância prática, um carregador de celular e 2 documentos plastificados dentro de um envelope. Havia também 3 mudas de roupa dobradas, com o cuidado de quem aprendeu que cuidar do pouco que tem é a única forma de fazer o pouco durar. E um sanduíche de pão, de forma com requeijão, que ela havia comprado de manhã, do qual havia comido metade às 2 da tarde, porque o estômago tinha parado de respeitar os horários que ela tentava manter. 6 semanas. Ela havia feito essa conta mais de uma vez naquele dia. Não porque fosse útil fazê-la, mas porque a mente faz esse tipo de coisa quando não tem outra tarefa mais construtiva disponível. 6 semanas desde que Rodrigo Sampaio havia fechado o escritório com um cadeado e um aviso de falência colado na porta de vidro. 6 semanas desde que ela havia chegado a trabalhar numa manhã de terça-feira e encontrado o aviso antes de conseguir entrar. O documento listava o próprio nome dela como responsável pela gestão financeira. Continha assinaturas que não eram dela e que alguém havia se dado ao trabalho de fazer parecer que eram. Ela havia ido à polícia na primeira semana. O delegado ouviu com a atenção de quem já prepara a explicação. Ele explicou por que o caso não ia andar rápido. Havia ido a um advogado, que havia feito as contas, e dito que defender a ação, com base em falsificação de documentos, levaria tempo e dinheiro que ela não tinha, e que o resultado não era garantido. Havia tentado acessar a conta bancária onde ficavam as economias de 2 anos de trabalho, e havia descoberto que a conta havia sido bloqueada como parte do processo de falência. Estava associada ao nome dela como sócia de fato, categoria jurídica que Rodrigo havia construído pacientemente ao longo de meses sem que ela soubesse. 3 semanas depois da falência. A senhoria havia pedido o quarto de volta. Então havia a sacola de tecido bege e o terceiro degrau da Rua dos Guajajaras e a garoa de março chegando sem aviso. Beatriz não estava chorando quando o carro parou. Havia chorado mais cedo. No banheiro de um shopping onde havia pedido permissão para usar as instalações, a água fria tornou tudo mais rápido e mais eficiente. Chorar na rua era uma coisa que ela havia decidido não fazer. Não por orgulho no sentido que as pessoas costumam entender, mas porque isso atraía um tipo específico de atenção que ela não tinha energia para administrar. O carro era preto, grande, com aquela qualidade silenciosa dos veículos que custam o suficiente para que o motor não precise fazer barulho para provar que existe. Ele havia desacelerado devagar antes de parar completamente no meio-fio em frente ao degrau onde ela estava. A janela do passageiro dianteiro desceu com a suavidade de um mecanismo que nunca teve defeito. Beatriz olhou para o carro antes de olhar para o homem dentro dele. Era um hábito profissional adquirido em anos de trabalho com empresas. Você lê o logo antes de ler o nome, porque o logo conta a história antes que a pessoa decida qual versão da história quer contar. O logo na lateral do carro era um A estilizado dentro de um círculo, com a palavra Almeida em letras pequenas embaixo e Capital em letras ainda menores abaixo dessa. Beatriz ficou com aquele logo por exatamente 2 segundos. Almeida Capital. Fundo de investimentos com sede em Belo Horizonte. Carteira de R. 3 bilhões sob gestão. Presidente e fundador Vicente Almeida. Ela sabia disso porque havia pesquisado 4 meses atrás, quando Rodrigo Sampaio havia mencionado numa reunião interna que estava em conversas preliminares com um fundo grande para uma parceria que ia, segundo ele, mudar o patamar da empresa. Ela havia pesquisado o fundo como parte do trabalho que fazia para qualquer parceria potencial verificação de idoneidade. Histórico. Estrutura societária. Vicente Almeida havia saído limpo em tudo que ela havia verificado. Era o tipo de homem cujo nome aparecia em listas de empresários respeitáveis e cujas operações tinham a consistência de quem não precisava de atalhos porque havia construído o suficiente para não precisar.
E agora o carro dele estava parado no meio-fio da Rua dos Guajajaras, na garoa de março. E o homem dentro estava olhando para ela. Ele tinha uns 50 anos. Talvez um pouco mais. Com o cabelo grisalho do tipo que não tenta esconder o que é. Não era bonito da forma que as revistas definem bonito. Mas havia algo no rosto que era mais durável do que beleza. Era o rosto de alguém que passou décadas tomando decisões difíceis e ainda conseguia olhar para as pessoas sem que o peso delas aparecesse imediatamente. Entre, ele disse. Não era uma pergunta. Não era uma ordem. Era o tom de alguém que havia avaliado a situação. Havia tomado uma decisão. E estava comunicando a decisão sem drama. Beatriz ficou com as duas coisas ao mesmo tempo. O logo que ela reconhecia e a voz que dizia entre, e fez em 10 segundos o cálculo que a situação exigia. Havia riscos óbvios em entrar no carro de um desconhecido. Havia também a garoa que estava ficando menos garoa e mais chuva. A sacola de tecido bege com o sanduíche que tinha acabado. E a única alternativa concreta para aquela noite, que era uma fila de abrigo municipal, que fechava as inscrições às 6 da tarde e que ela havia passado as últimas 3 noites, evitando por razões que tinham a ver com dignidade e com segurança, em proporções que ela mesma não conseguia calcular com precisão. E havia o fato, que ela guardou sem externar, de que o homem cujo carro estava parado na sua frente era exatamente o homem que Rodrigo Sampaio estava tentando fechar negócio. Que ela sabia coisas sobre Rodrigo que Vicente Almeida provavelmente não sabia. Que entrar naquele carro era ou a pior decisão que ela poderia tomar, ou a única que fazia algum sentido. E que de dentro do terceiro degrau da Rua dos Guajajaras, com a chuva chegando, ela não conseguia ter certeza de qual das duas era. Ela se levantou, pegou a sacola, entrou no carro. O interior do carro cheirava a couro e a algum produto de limpeza discreto, e estava quente de um jeito que ela só percebeu quando o contraste com o ar úmido da rua ficou para trás com o fechamento da porta. O motorista, um homem de uns 40 anos, com postura de alguém que aprendeu a ser invisível de forma profissional, não virou. Vicente Almeida também não disse nada imediatamente. Ele olhou para a frente enquanto o carro voltava ao trânsito. E Beatriz usou esse silêncio para fazer as coisas que se fazem quando se entra num espaço desconhecido e se precisa de orientação rápida, verificar as saídas. Avaliar o espaço. Decidir onde colocar a sacola de forma que não parecesse nem defensiva nem descuidada. Ela colocou a sacola sobre o colo. Ficou com as mãos sobre ela. Você estava lá desde quando Vicente disse. Ainda olhando para a frente. Desde as 3. Com esse tempo, a garoa começou mais tarde. Ele fez um som que não era concordância nem discordância. Era o som de alguém que está ouvindo, mas ainda não chegou onde quer chegar. Você tem algum lugar para ir esta noite? Ele disse. Beatriz ficou com a pergunta por um segundo. A resposta verdadeira era não. Mas a resposta verdadeira dita, de uma forma que tornava ela um problema a ser resolvido, era diferente da resposta verdadeira dita, de uma forma que mantinha ela como uma pessoa que estava gerenciando uma situação difícil. Eu estou avaliando algumas opções. Ela disse. Vicente virou a cabeça e a observou pela primeira vez desde que ela entrou no carro. Era um olhar direto, sem julgamento aparente. Era uma atenção contida, daquelas que nascem de anos avaliando situações e de terem aprendido que o julgamento prematuro costuma sair muito caro para todos. Que tipo de opções, ele disse? O tipo que você avalia quando as opções convencionais não estão disponíveis. Houve um silêncio. Qual é o seu nome? Ele disse. Ela hesitou por menos de um segundo. Não porque fosse mentir, mas porque havia algo no momento de dizer o nome, o próprio nome, para o presidente da empresa, que o parceiro que a havia destruído estava tentando alcançar, que merecia um segundo de preparação. Beatriz. Ela disse. Beatriz Souza. Vicente assentiu como se o nome fosse uma informação que ele estava arquivando para uso futuro. Vicente Almeida. Ele disse. Sem estender a mão porque o espaço e o ângulo não favoreciam o gesto. Mas com o tom de quem está fazendo uma apresentação que considera importante, mesmo quando a circunstância não é convencional. Beatriz já sabia o nome. Não disse isso.
A mansão ficava num bairro de Belo Horizonte, onde as ruas tinham nomes de árvores e as calçadas eram largas o suficiente para que duas pessoas caminhassem lado a lado sem precisar se desviar. Era o tipo de bairro que não precisava se anunciar, porque todo mundo que precisava saber já sabia onde ficava. Vicente havia explicado no carro, com a objetividade de alguém acostumado a apresentar propostas, que na casa dele havia uma ala de hóspedes que não era usada há 1 ano e 2 meses. Ele havia dado o número com uma precisão que Beatriz interpretou não como obsessão com detalhes, mas como o jeito de alguns homens de medir o tempo, quando o que estão medindo não é tempo em si, e sim ausência. A esposa havia morrido há 1 ano e 2 meses. Ela deduziu. Não é caridade. Ele havia dito, ainda no carro, com um tom que deixava claro que a distinção importava para ele. Eu tenho uma série de eventos nos próximos 2 meses, jantares. Reuniões com famílias de parceiros. Uma recepção na sede, e eu preciso de alguém que gerencie a parte social da casa com competência e discrição. A pessoa que fazia isso para a minha esposa foi embora depois que ela faleceu. Eu não contratei ninguém, porque achei que não ia precisar. Eu estava errado. Você está me oferecendo emprego. Beatriz havia dito. Estou oferecendo um acordo com prazo definido. 2 meses. Você fica na ala de hóspedes. As refeições são providenciadas pela cozinheira. E há uma remuneração que vou detalhar quando chegarmos. Se depois de 2 meses você quiser ir embora, vai. Se quiser continuar, conversamos. Era o jeito que pessoas com dinheiro têm de ajudar sem usar a palavra ajuda, pensou Beatriz. Ela conhecia essa forma. Havia gerenciado as finanças de empresas suficientes para reconhecer quando uma transação tinha uma justificativa econômica legítima e quando a justificativa era a embalagem que tornava o gesto palatável para quem estava fazendo. Nesse caso havia as 2 coisas, o que não tornava a oferta menos real. Ela havia aceitado. O quarto da ala de hóspedes tinha uma janela para o jardim dos fundos e uma cama com aquele colchão bom que a gente só reconhece depois de ter dormido tempo demais em colchões ruins. Havia também um banheiro com água quente que durou 20 minutos inteiros sem perder a pressão. Beatriz ficou sob a água por 15 desses 20 minutos, com a testa encostada na parede de azulejo frio, e fez o inventário silencioso de onde estava, e o que sabia e o que precisava fazer. O que ela sabia, Vicente Almeida, era um homem de palavra e cumprira no carro o que havia prometido. Com eficiência e sem excessos, mostrara o quarto e apresentara a Dona Cida, a cozinheira de 60 e tantos anos que a recebera com a hospitalidade direta de quem não precisa de instruções. Ele também dissera que conversariam sobre os detalhes do trabalho no dia seguinte, porque já era tarde e o dia fora longo. O que ela também sabia, o nome Rodrigo Sampaio estava na casa. Não Rodrigo em pessoa, mas o nome. Ela havia visto quando Vicente a havia levado pelo corredor até a ala de hóspedes. Passando pelo escritório, cuja porta estava entreaberta, havia uma pasta sobre a mesa, aberta, com documentos que ela havia tido só 1 segundo para processar, mas que havia processado, porque processamento rápido de documentos financeiros era a coisa que ela fazia melhor no mundo, mais do que qualquer outra coisa, mais do que cozinhar, ou conversar ou dormir. A pasta tinha na capa, escrito à mão, com caneta azul, Sampaio, Empreendimentos Proposta de Parceria. Fase 3. Fase 3 significava que as fases 1 e 2 já haviam acontecido. Que as conversas que Rodrigo havia mencionado 4 meses atrás, naquela reunião interna, não eram conversas preliminares. Eram conversas avançadas. Beatriz ficou mais 2 minutos sob a água depois de fazer essa conta. Havia 2 coisas que ela podia fazer. A primeira era dizer a Vicente na manhã seguinte quem ela era e o que sabia, e confiar que ele escolheria, acreditar nela, antes de escolher proteger um negócio que estava em fase 3. A segunda era não dizer nada ainda. Usar o tempo que tinha dentro daquela casa para entender o quanto Vicente sabia e o quanto de documentação ela conseguia reconstruir antes de fazer uma acusação que ela sabia, por experiência recente muito dolorosa, que sem prova concreta era só a palavra de uma mulher desempregada
e sem conta bancária contra a de um empresário com processo de falência aberto no nome dela. A segunda opção era mais perigosa. A segunda opção também era mais inteligente. Ela fechou o chuveiro, se secou com a toalha, que havia sido colocada dobrada sobre o suporte, como se alguém soubesse que ia precisar. E foi dormir com a decisão tomada e com o peso dela assentado no centro do peito, de uma forma que ela já sabia que ia continuar lá de manhã. Vicente Almeida havia acordado às 5h45, porque acordava às 5h45 há 18 anos. Era um hábito nascido nos primeiros anos do fundo, quando havia mais trabalho do que horas disponíveis, e que sobrevive porque o corpo resiste a abandonar um ritmo estabelecido mesmo quando as razões originais somem. Ele foi até a cozinha. Encontrou Dona Cida, que havia chegado às 6, porque era o horário dela, e bebeu o café que ela havia feito, com a receita que nunca havia mudado em 12 anos de trabalho para a família. A moça está dormindo, Dona Cida disse, sem ser perguntada, da forma que Dona Cida dizia a maioria das coisas, como informação que ela havia avaliado como relevante e havia decidido transmitir sem cerimônia. Tudo bem. Vicente disse. Ela estava com fome. Oisai. Eu deixei um prato com algumas coisas na geladeira, com o nome dela no papel adesivo. Vicente olhou para a cozinheira. Dona Cida tinha o tipo de senso prático que não precisava de aprovação para funcionar, o que era uma das razões pelas quais ela havia ficado quando todos os outros haviam ido embora no ano anterior. Obrigado, ele disse. Dona Cida assentiu e voltou para o que estava fazendo, que era preparar o café da manhã com a concentração de alguém que considera aquela tarefa importante o suficiente para não dividir a atenção. Vicente levou o café para o escritório. Ficou parado na frente da janela que dava para o jardim antes de sentar, como fazia toda manhã. Não por contemplação filosófica, mas porque o jardim tinha sido de Ana. E olhar para ele toda manhã era uma forma de continuar tendo uma conversa que havia sido interrompida de forma abrupta demais para que ele tivesse aceito que havia terminado. Ana havia morrido de aneurisma cerebral num sábado à tarde, enquanto estava lendo num banco do jardim. Não havia aviso. Não havia deterioração gradual que preparasse ninguém. Havia um sábado de sol, um banco de jardim e um livro aberto. E então, não havia mais. Vicente havia passado os primeiros 6 meses depois disso, administrando o luto com a mesma eficiência que administrava o fundo. Identificava o que precisava ser feito. Delegava o que podia e executava o que não podia. Havia funcionado bem o suficiente para que as pessoas ao redor achassem que ele estava bem. Havia funcionado mal o suficiente para que ele soubesse que bem não era a palavra certa. Sentou à mesa. Abriu o computador. Viu os e-mails da noite anterior. Veio um e-mail do escritório de advocacia que gerenciava a due diligence da parceria com Sampaio Empreendimentos. A fase 3 estava progredindo dentro do cronograma. A reunião de fechamento estava marcada para daqui a 3 semanas. Vicente leu o e-mail, arquivou e abriu o próximo. Às 7h20. Ouviu passos no corredor. Beatriz havia acordado às 6h30 com o instinto de quem passou as últimas semanas dormindo em lugares onde dormir até tarde era um risco que não compensava. Ela se arrumou com a roupa mais adequada que tinha na sacola. Não adequada o suficiente para uma reunião de negócios, mas suficiente para uma conversa de manhã. Foi até a cozinha onde Dona Cida apontou para o prato na geladeira com um gesto que não admitia recusa educada. Ela tinha comido. Havia sido importante. Quando foi ao escritório, Vicente estava sentado com o café e um documento aberto. Havia algo na forma como ele a olhou quando ela apareceu na porta que era diferente da noite anterior. Mais atento, menos avaliativo, como se a pergunta que vinha fazendo tivesse sido parcialmente respondida pelo fato de ela ter aparecido. Você dormiu, ele disse. Sim. Obrigada pelo quarto. O quarto não precisa de agradecimento. Faz parte do acordo. Ele gesticulou para a cadeira do outro lado da mesa. Senta. Vamos conversar sobre o trabalho. Ela sentou, cruzou as mãos sobre a mesa com o posicionamento de alguém que está em reunião profissional, porque era isso que era. Independente da circunstância não convencional
que havia chegado até lá. Vicente explicou que os 2 meses incluíam um jantar com parceiros asiáticos em 2 semanas. Uma recepção beneficente da qual o fundo era patrocinador no mês seguinte. 2 visitas de famílias de investidores que esperavam a hospitalidade que o fundo havia cultivado ao longo dos anos como parte da relação. Ana fazia isso com facilidade natural. Ele disse, sem a sentimentalidade excessiva de quem ainda está no primeiro ano de luto, mas com a direteza de quem está descrevendo uma capacidade que existe em falta. Eu não tenho essa facilidade. Eu sei gerenciar números e negociações, ambientes, sociais. Com múltiplas variáveis humanas, eu gerencio com esforço. Eu entendo. Beatriz disse, você tem experiência com esse tipo de gestão. Eu trabalhei por 6 anos como chefe de contabilidade de uma empresa de médio porte. Parte do trabalho incluía gestão de relacionamento com parceiros, organização de eventos corporativos e representação da empresa em contextos externos. Ela pausou. Eu sei como esses ambientes funcionam e o que se espera de quem os gerencia. Vicente ficou com isso por um momento. Por que você estava na Rua dos Guajajaras? Ele disse. Não era mudança de assunto, era a pergunta que havia estado esperando o momento certo desde a noite anterior. Beatriz havia preparado a resposta que era verdadeira sem ser completa. Porque completa ainda não era possível. A empresa onde eu trabalhava faliu. Ela disse, o processo de falência incluiu o bloqueio de contas associadas à gestão financeira, o que incluiu as minhas. Eu estou num processo para reverter isso. Mas processos levam tempo. Vicente a olhou com a atenção que ela havia notado na noite anterior, não julgamento. Só leitura. Você está sendo investigada. Eu estou sendo apontada como responsável por uma gestão que não foi minha. Ela disse isso com a voz plana de quem está descrevendo um fato e não fazendo um apelo. Há uma diferença entre as duas coisas que o processo vai eventualmente estabelecer. Eventualmente é uma palavra cara. Ele disse. Houve um silêncio que tinha a qualidade de 2 profissionais avaliando um ao outro, além das palavras que haviam sido ditas. A remuneração é isso. Vicente disse. E escreveu um número num papel e deslizou pela mesa. Beatriz olhou para o número. Era mais do que ela havia esperado. Era também. Ela reconheceu. O número que alguém com experiência em avaliar situações calcula como necessário para que a outra parte não precise se preocupar com dinheiro enquanto está fazendo o trabalho que você precisa que ela faça. Aceito. Ela disse. O convite para o jantar havia chegado 11 dias depois que Beatriz havia entrado na casa de Vicente. Num envelope de papel espesso, com o endereço escrito à mão por alguém que havia aprendido caligrafia antes de ela ser substituída por impressoras. Era um jantar anual de um grupo de empresários do setor de infraestrutura, 40 pessoas. Endereço num clube privado no centro. Traje social. Vicente havia informado sobre o jantar na manhã seguinte, com a brevidade de alguém que não está habituado a explicar sua agenda, mas havia aprendido que explicar era necessário para que o trabalho de gestão social funcionasse. Eu preciso que você venha. Ele disse. Há algumas esposas e parceiros que Ana conhecia bem e que vão estar lá. Eu não sei como gerenciar essas conversas sozinho, sem que pareça que eu estou me esquivando. Ivo. Beatriz disse. O que ela não disse? Ela havia pesquisado a lista de convidados que havia conseguido acessar através do site do clube, onde eventos corporativos eram listados com os nomes dos anfitriões e dos grupos participantes. Rodrigo Sampaio estava na lista. Era membro do grupo há 3 anos. Segundo o site, havia uma parte de Beatriz que havia considerado, seriamente, dizer a Vicente naquele momento que havia um problema, que ela conhecia um dos convidados de uma forma que complicava sua presença. Havia uma parte maior que havia calculado que se ela dissesse isso, sem ter ainda o que precisava ter, a conversa que se seguiria seria ela explicando uma situação complexa, sem documentação suficiente para sustentá-la, e que o resultado mais provável era que Vicente, como homem de negócios racional, escolheria o processo de due diligence em fase 3 sobre a palavra de uma mulher que havia encontrado na chuva há menos de 2 semanas. Então ela havia dito que ia.
e havia passado os 11 dias seguintes usando cada momento disponível de acesso ao escritório que Vicente havia dado a ela para organizar os materiais dos eventos, para reconstruir o que conseguia reconstruir. Havia coisas que ela sabia de memória porque memória era a única coisa que ninguém havia conseguido bloquear, junto com a conta bancária. Ela sabia a estrutura das operações de Rodrigo, os padrões de como ele havia deslocado recursos dentro da empresa nos últimos 2 anos. Os nomes das empresas de fachada que apareciam nas notas fiscais de serviços que nunca haviam sido prestados. Ela processou aqueles números por 6 anos, sem saber que estavam sendo usados para construir uma fraude. Houve momentos em que ela questionou certas entradas. Recebeu explicações plausíveis e seguiu em frente, porque aquilo parecia plausível e o trabalho não acabava. O que ela não tinha eram os documentos físicos que comprovavam o que sabia. Esses estavam nos servidores da empresa falida, inacessíveis, ou haviam sido deletados, ou estavam na posse de Rodrigo. O que ela havia encontrado nos 11 dias de pesquisa em registros públicos, nos processos de falência publicados no Diário Oficial e na due diligence da fase 3, parcialmente documentada na pasta do escritório de Vicente. Dava para construir um argumento. Não prova. Argumento. E havia o jantar daqui a 2 horas. Dona Cida providenciou, sem ser solicitada, o ferro de passar para o vestido. Beatriz tirou o vestido da sacola de tecido, bege com o cuidado de quem desdobra algo guardado com intenção. O vestido era azul marinho e simples, do tipo que serve a contextos profissionais. Ela o havia comprado 3 anos atrás para uma convenção do setor e, nas últimas 6 semanas, foi a roupa mais adequada que tinha. Por isso a protegeu com mais cuidado. Quando ela saiu do quarto, Vicente estava no corredor com um terno escuro. Tinha a expressão de quem já tinha cumprido todas as tarefas práticas para estar pronto, mas ainda decidia como se preparar emocionalmente para um ambiente social que Ana sempre gerenciou com leveza. Ele a olhou por um segundo, não do jeito que homens olham para mulheres em filmes, mas como alguém que verifica se o que vai representar lá em público está alinhado com o que precisa ser mostrado. Tudo bem, ele disse, que podia ser avaliação ou poderia ser outra coisa. Beatriz não perguntou qual das duas era. Vamos, ela disse. O clube tinha aquela iluminação que faz todo mundo parecer um pouco mais importante do que é. O burburinho dos 40 empresários e seus acompanhantes tinha a textura de um ambiente onde todos fazem negócios sem admitir, porque a etiqueta exige que pareça apenas social. Beatriz havia identificado Rodrigo Sampaio, 12 minutos depois de entrar, do outro lado do salão, conversando com 2 homens que ela não reconheceu. Ele ainda não havia olhado na direção dela. Ela passou os primeiros 40 minutos fazendo exatamente o que Vicente pediu. Circulou com ele pelos grupos, facilitou conversas com as esposas que conheciam Ana e encontrou os pontos de conexão que tornavam o ambiente navegável para um homem que preferia planilhas a small talk. Havia sido bom naquilo. Havia descoberto. Não porque fosse uma performance, mas porque 6 anos gerenciando relacionamentos com parceiros haviam dado a ela um mapa real de como essas conversas funcionavam. E aplicar esse mapa era natural, da mesma forma que fazer uma reconciliação bancária era natural. Rodrigo havia a visto às 8h42 da noite. Ela havia visto o momento exato em que o olhar dele havia varrido o salão. Havia chegado até ela. Havia parado. Havia visto o cálculo breve que havia acontecido no rosto dele antes que a expressão voltasse ao neutro social. Havia visto que ele havia olhado de Beatriz para Vicente, de Vicente para Beatriz, e havia chegado a uma conclusão que ela não conseguia ler completamente, mas que não era uma conclusão boa para ela. Ela continuou a conversa com a esposa de um dos investidores do fundo, sem deixar que nada daquele processo aparecesse no rosto. Às 9h15, Vicente havia sido puxado para uma conversa com o anfitrião do jantar, e ela havia ficado brevemente sozinha, perto da mesa de aperitivos. E Rodrigo havia materializado ao lado dela, com um copo de vinho na mão e o sorriso de reunião de negócios que ela havia visto em 3 anos de reuniões internas, e que havia aprendido a reconhecer como o sorriso que ele usava quando estava com raiva, mas não podia mostrar.
Beatriz. Ele disse. Que surpresa encontrar você aqui. Rodrigo. Ela respondeu, com a voz que ela havia usado para falar com fornecedores difíceis, neutra, profissional, sem nenhuma informação adicional. Você está trabalhando para o Almeida. Não era pergunta. Eu estou gerenciando alguns compromissos sociais para ele. Interessante. Ele girou levemente o copo. E o que você contou a ele sobre você? O necessário. Rodrigo ficou com isso por um segundo. Então, com o cuidado de alguém que está colocando cada palavra no lugar exato onde quer que fique, disse: eu preciso que você entenda uma coisa. Há uma parceria em fase final de negociação que é muito importante para mim. Qualquer interferência nessa parceria, qualquer coisa que eu considere interferência, vai resultar no envio imediato dos documentos que tenho para a Receita Federal e para o Ministério Público. Você entende o que estou dizendo? Eu entendo o que você está dizendo. Beatriz disse. Então a gente não tem problema. Nós nunca tivemos o tipo de problema que você está descrevendo. Ela disse. Porque os documentos que você tem são falsos e você sabe que são falsos. O que você tem é tempo, o tempo que documentos falsos levam para serem desmontados. E você está apostando que esse tempo é o suficiente para que a parceria seja fechada antes que alguém olhe de perto o suficiente. Rodrigo ficou com aquilo. O sorriso de reunião de negócios havia desaparecido. Você está jogando um jogo que vai perder. Ele disse. Mais baixo. Eu estou terminando uma conversa em público porque o anfitrião está nos olhando. Ela respondeu. Igualmente baixo. E então, num tom que era idêntico ao tom de qualquer outra conversa. No salão, foi um prazer te ver. Rodrigo. Boa noite. Ela voltou para onde Vicente estava reaparecendo da conversa com o anfitrião e passou o restante do jantar com a competência que havia prometido conversas nos lugares certos. Apresentações quando necessário. O reconhecimento de quando Vicente precisava de respaldo e quando conseguia sozinho. No carro de volta. Vicente perguntou. Você conhece o Rodrigo Sampaio? Ela havia esperado a pergunta. Nós nos cruzamos profissionalmente. Ela disse. Há algum tempo. Vicente assentiu e não perguntou mais. Mas havia algo na forma que ele havia feito a pergunta, a escolha de fazê-la e a aceitação da resposta curta que dizia que ele havia notado alguma coisa e havia decidido que o momento para a conversa completa não era aquele. Naquela noite, no quarto com a janela do jardim, Beatriz ficou sentada na beirada da cama por um tempo que ela não mediu. A ameaça de Rodrigo era real. Os documentos falsos eram reais. O tempo que ela tinha era curto. E ela havia passado aquela noite num salão cheio de pessoas, sendo exatamente quem precisava ser em dois lugares ao mesmo tempo. E havia conseguido. E aquilo havia custado mais do que ela havia previsto que custaria. Ela começou a chorar sem que isso fosse uma decisão. Era o tipo de choro que acontece quando o corpo decide que processou o suficiente em silêncio por tempo suficiente e precisa de outra saída. Ela não tentou interrompê-lo. Deixou durar o quanto durou, que foram uns 10 minutos. E depois fechou os olhos e ficou com a escuridão e a respiração regular até que a regularidade virou sono. No corredor, do outro lado da parede. Vicente havia parado de caminhar em direção ao próprio quarto. Havia ficado parado por um momento. Havia continuado andando, mas havia ficado acordado por mais 1 hora do que o normal, com o livro aberto no colo sem estar lendo. A solicitação chegou na manhã de uma quinta-feira, 7 dias depois do jantar. Quando Beatriz estava na sala de trabalho que Vicente tinha disponibilizado para ela, era um cômodo pequeno, com mesa, computador e acesso aos calendários e às listas de contatos necessários para os eventos. Vicente apareceu na porta com uma pasta e uma expressão que ela já sabia decifrar. Era o equivalente facial dele a uma dúvida que ele ainda não sabia se valia a pena verbalizar. Eu preciso de um segundo par de olhos, ele disse. Ela levantou a vista do computador. Para o quê? A proposta de parceria com a Sampaio Empreendimentos. Ele colocou a pasta sobre a mesa. O escritório de advocacia fez a due diligence padrão e está satisfeito. O escritório de contabilidade que contratei para revisar a estrutura financeira também está satisfeito.
Uma pausa. Mas há números que me deixam desconfortável e que eu não consigo explicar com precisão. É um desconforto que aparece quando algo não está certo e eu ainda não identifiquei o que. Beatriz segurou a pasta à sua frente por um segundo que pareceu mais longo do que devia. Que tipo de análise você quer? Ela disse, com a voz regular que havia usado para todas as conversas profissionais naquelas 2 semanas. Lê a estrutura do acordo e me diz se você vê alguma coisa que eu possa estar perdendo. Ele foi embora. Ela ficou com a pasta. Há um ponto em que uma decisão deixa de ser escolha e vira inevitabilidade. É quando todas as opções que não são aquela já foram eliminadas por circunstâncias fora do controle de quem decide. Beatriz reconheceu esse ponto quando abriu a pasta e viu os primeiros 2 documentos. A estrutura da parceria proposta por Rodrigo Sampaio para a Almeida Capital parecia, à primeira vista, uma joint venture para desenvolvimento de projetos de infraestrutura urbana. Era o tipo de acordo que faria sentido para um fundo do porte de Vicente e para uma empresa do porte aparente da Sampaio Empreendimentos. Os documentos de apresentação eram impecáveis. O histórico de projetos apresentado era impressionante. Beatriz chegou à página 12 antes de encontrar a primeira anomalia. Era pequena. Era o tipo de coisa que um contador externo fazendo due diligence padrão provavelmente não veria. Porque era o tipo de coisa que só aparecia como anomalia se você conhecia o padrão específico que estava sendo usado para disfarçá-la. Ela conhecia o padrão. Havia visto aquilo durante 6 anos, em uma escala menor, nos livros da empresa onde havia trabalhado. Na época, não reconhecia o que era, porque não havia razão para suspeitar. A estrutura financeira da joint venture incluía um mecanismo de aporte variável de liquidez. Na prática, isso permitia que recursos do fundo fossem temporariamente alocados em contas intermediárias antes de chegarem aos projetos. O mecanismo tinha justificativa técnica, plausível gestão de fluxo de caixa em projetos de longa duração, mas as contas intermediárias eram de empresas que ela havia visto antes. Não as mesmas empresas. Empresas com a mesma estrutura, o mesmo padrão de nomenclatura e a mesma forma de se encaixar em uma operação maior. Eram as mesmas empresas de fachada, em escala maior, com um fundo de R2, 3 bilhões como alvo, em vez de uma empresa de médio porte. Beatriz ficou com aqueles documentos por 2 horas. Le Reloi. Anotou e comparou com o que sabia de memória e verificou as referências possíveis nos registros públicos a que tinha acesso. Quando terminou, havia 3 páginas de anotações com sua letra. O entendimento era suficientemente claro para ser dito em voz alta. Ela foi até o escritório de Vicente. Ele estava ao telefone quando ela chegou à porta e fez o gesto de 1 minuto. Ela esperou. Quando ele desligou e a olhou com a atenção completa de alguém que havia percebido que o que vinha a seguir era importante, ela entrou, fechou a porta e colocou as 3 páginas sobre a mesa. Você me pediu para ler a proposta. Ela disse. Sim, eu li. Ela ficou de pé do lado de cada mesa. Não sentou, porque o que precisava dizer era o tipo de coisa que ela precisava dizer em pé. O mecanismo de aporte variável de liquidez na página 12 é o vetor central de uma fraude. Os recursos do fundo seriam transferidos para contas intermediárias de empresas de fachada, e a recuperação desses recursos dependeria de um cronograma controlado unilateralmente pela Sampaio Empreendimentos. Em condições normais de mercado, o mecanismo não seria acionado, mas há uma cláusula na página 23 que permite a ativação do mecanismo em caso de volatilidade de mercado atípica, que uma definição vaga o suficiente para ser acionada por decisão unilateral. Vicente não disse nada. Ele olhou para as 3 páginas, depois para ela. Como você sabe isso? Ele disse. Havia chegado. Era o momento que ela havia estado construindo e evitando ao mesmo tempo desde que havia entrado no carro 2 meses. Não. 3 semanas atrás. Porque eu vi esse padrão antes. Ela disse. Na empresa onde eu trabalhava e que foi destruída por ele. Ela respirou. A empresa que faliu e que me deixou na Rua dos Guajajaras era a Sampaio Empreendimentos Ltda, uma das empresas operacionais de Rodrigo Sampaio.
Eu era a chefe de contabilidade. E quando a falência foi decretada, os documentos financeiros que apareceram no processo tinham o meu nome como responsável por decisões que eu nunca tomei. O escritório ficou quieto. Você sabia quem eu era quando entrou no carro? Vicente disse. Não era acusação ainda. Era verificação. Eu reconheci o logo da Almeida Capital. E você não disse nada. Eu não tinha prova de nada quando entrei no carro. Eu tinha o que eu sabia e o que eu lembrava. E isso não é o mesmo que prova. Mas você veio para cá sabendo que havia uma conexão. Eu vim para cá porque estava na chuva e você ofereceu uma saída. Ela disse, com a precisão de quem está sendo exata, porque a imprecisão seria pior. E porque uma vez dentro daqui, eu teria acesso a documentos que me ajudariam a entender o que estava sendo planejado. As duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. Vicente ficou parado com aquilo. Havia algo no rosto dele que ela havia aprendido a ler nas 3 semanas, não as expressões dramáticas que as situações dramáticas normalmente produzem, mas os movimentos pequenos de um rosto que havia aprendido a guardar o que sentia para processar em privado. Havia um processamento acontecendo. Ela não conseguia ler o resultado. Você usou o acesso que eu dei a você para investigar uma parceria minha. Ele disse. Eu usei o acesso que você me deu para ler os documentos que você me pediu para ler. Ela respondeu. O que eu encontrei neles, eu estou te dizendo agora. Ele ficou parado por um momento mais longo do que qualquer silêncio anterior naquelas 3 semanas. Então se levantou da cadeira. Foi até a janela. Ficou de costas para ela por um tempo, que ela contou em respirações, porque não havia outra medida disponível. Eu preciso de tempo para processar isso. Ele disse. Sem virar. Eu entendo. Você pode sair. Ela saiu. Fechou a porta, com o cuidado de quem sabe que o som de uma porta fechada pode comunicar mais do que a pessoa que fecha pretende. Foi para o quarto. Ficou sentada na beirada da cama com as mãos no colo e esperou o que viesse. A reunião havia sido convocada com 48 horas de antecedência. Pelo assistente de Vicente. Com o assunto descrito como revisão de termos da proposta Sampaio fase final, era exatamente o tipo de convocação que Rodrigo havia estado esperando. O tipo que significava que o processo estava chegando ao fechamento. Ele havia chegado ao edifício da Almeida Capital, às 10 da manhã, com a pasta de documentos finais e o advogado dele um homem de terno cinza que carregava. A pasta com a postura de alguém pago para parecer mais confiante do que a situação merecia. Haviam sido levados para uma sala de reuniões no 12º andar, com vista para a cidade e uma mesa comprida de madeira escura que tinha a qualidade de mobiliário que não precisa de ornamento para comunicar que a empresa que o possui é sólida. Vicente estava sentado na cabeceira. Ao lado dele, um homem que Rodrigo reconheceu como Dr. Fábio Menezes, advogado corporativo com quem havia tido contato em etapas anteriores da negociação. Do outro lado da mesa estava Beatriz. Rodrigo havia processado esse detalhe antes de sentar. Com a rapidez de quem tem um instinto de sobrevivência profissional calibrado por anos de manobras, ela tinha as 3 páginas de anotações à sua frente e um computador aberto. Os documentos não eram legíveis do ângulo em que ele estava, mas davam a ideia de terem sido preparados com antecedência. Rodrigo, Vicente disse, obrigado por vir. Claro, Rodrigo disse, com o sorriso que havia usado no jantar do clube. Estamos ansiosos para fechar. Eu também estaria. Vicente respondeu. Se a proposta fosse o que parece ser, o sorriso de Rodrigo não desapareceu. Era bom demais para sumir com uma frase. Houve, porém, um ajuste microscópico nos músculos ao redor dos olhos que Beatriz reconheceu, do mesmo jeito que reconhecia anomalias em balanços. Por padrão, por familiaridade, com o que parecia normal. Por saber exatamente onde procurar o desvio. Eu não sei a que você está se referindo. Rodrigo disse. O mecanismo de aporte variável de liquidez, nas páginas 12 a 15, Beatriz disse. Ela falou com a voz que usava para apresentar análises financeiras clara, sem inflexão emocional, ancorada nos documentos à sua frente. Especificamente, a cláusula de ativação por volatilidade de mercado atípica, combinada com a estrutura das empresas intermediárias listadas no anexo D,
Rodrigo olhou para ela. Havia algo no olhar agora que era diferente do jantar mais nu, menos coberto pelo verniz social do ambiente. A Beatriz Souza é uma criminosa convicta em processo de falência fraudulenta. Ele disse, dirigindo-se a Vicente. Qualquer análise que ela produziu é contaminada pelo interesse dela em... Ela não está sendo julgada. Vicente interrompeu, com a calma de alguém que havia previsto essa resposta e havia preparado a próxima. Os documentos estão sendo analisados, por mim, pelo Dr. Fábio, e por um consultor financeiro independente que revisou as anotações dela ontem à noite e chegou às mesmas conclusões. Ele deslizou uma folha pela mesa. Este é o parecer do consultor. Rodrigo olhou para a folha. Não a pegou. Isso é uma manobra. Ele disse, é uma due diligence que deveria ter sido mais cuidadosa na minha parte. Vicente respondeu, uma falha que eu estou corrigindo antes de assinar qualquer coisa. Rodrigo ficou quieto por um momento. Depois, abriu a pasta que havia trazido e retirou um envelope. Eu tenho documentos, ele disse, que demonstram a responsabilidade da Beatriz Souza pela gestão financeira que levou à falência da Sampaio Empreendimentos Ltda. Documentos com a assinatura dela, com datas, com transações específicas. Ele colocou o envelope sobre a mesa. Se essa reunião for encerrada da forma que eu acho que está sendo encaminhada, esses documentos vão para a Receita Federal e para o Ministério Público hoje. Beatriz havia esperado por aquele envelope. Havia esperado por ele desde o jantar. Havia considerado as opções disponíveis para uma pessoa que sabia que o envelope existia e que não tinha como impedir que ele fosse aberto. E havia chegado a uma conclusão que havia tomado uma noite inteira para tomar e que havia custado o tipo de coragem que é diferente da coragem de entrar no carro de um desconhecido, era a coragem de fazer algo irreversível numa direção que não havia garantia de que fosse funcionar. Esses documentos já foram enviados. Ela disse. Todos na sala olharam para ela. Eu enviei para a Receita Federal há 36 horas. Ela continuou. Não como acusação, como comunicação voluntária de suspeita de irregularidade, o que, segundo a legislação tributária brasileira, coloca o comunicante em posição de colaborador da investigação, não de investigado. Ela abriu o computador e girou para que todos pudessem ver o protocolo de recebimento da Receita Federal na tela. O protocolo de recebimento está aqui. A descrição da comunicação inclui os documentos falsos com minha assinatura e a explicação de como foram produzidos. Com referência à estrutura das empresas de fachada, que é a mesma estrutura presente na proposta que vocês têm à frente. Rodrigo ficou parado com o envelope na mão. Você não tem como provar que os documentos são falsos. Ele disse, eu tenho como demonstrar que a estrutura de operações que eles descrevem é inconsistente com os registros de acesso ao sistema financeiro da empresa, que mostram que minha senha foi usada em horários em que eu não estava no escritório. Ela abriu uma segunda janela no computador. Os logs de acesso são registros do sistema, não documentos que alguém produziu. Eles existem porque os sistemas os produzem automaticamente. E a Receita Federal sabe disso. Havia um silêncio na sala de reuniões, como se o próprio ar tivesse mudado totalmente de composição. O advogado de Rodrigo se inclinou e sussurrou algo ao ouvido do cliente. Rodrigo ouviu com o rosto imóvel. Depois colocou o envelope de volta na pasta. Esta reunião está encerrada. O advogado disse. Esta reunião está encerrada porque a parceria está encerrada. Vicente respondeu, com o mesmo tom tranquilo de toda a conversa. O Dr. Fábio vai detalhar as implicações contratuais do encerramento. Há cláusulas de due diligence que protegem o fundo em casos de informação material omitida. Rodrigo se levantou. Olhou para Beatriz por um segundo, que carregava tudo o que realmente havia ficado por dizer entre eles. No jantar, no corredor da empresa, em cada momento em que ele achou que ela não poderia reagir, ela o olhou de volta sem bravura excessiva e sem recuo. Era o olhar de quem tinha feito o que precisava ser feito e esperava ver o resultado. Rodrigo e o advogado saíram. A sala ficou quieta. Dr. Fábio disse que ia providenciar os documentos de encerramento e foi embora também. Com a discrição de alguém que sabe quando duas pessoas precisam de espaço. Vicente e Beatriz ficaram sozinhos na sala de reuniões,
por um silêncio que carregava o não dito das últimas 3 semanas e também o das últimas 48 horas. Você deveria ter me dito antes. Vicente disse. Não era a voz da reunião de negócios. Era a voz que ele usava quando não havia mais razão para usar outra. Isai. Ela disse. Não no dia que entrou no carro, mas em algum momento antes de hoje. Isai. Ele ficou parado com aquelas 2 respostas. Havia algo nelas que não era defesa nem explicação. Era uma admissão limpa, sem a tentativa de amenizar o fato. Por que não? Disse ele perguntou. Beatriz ficou com a pergunta. Havia a resposta estratégica que ela precisava de evidência antes de fazer uma acusação. Havia a resposta prática que sem prova ela seria descartada antes de ser ouvida. As 2 eram verdadeiras. E havia a terceira resposta, que era a mais verdadeira e a mais difícil. Porque eu aprendi, nos últimos 2 meses, antes de te conhecer, que dizer a verdade, sem o apoio certo, não protege você. Ela disse que a palavra de quem não tem recursos não pesa igual a palavra de quem tem. E quando eu entrei naquele carro, eu não era ninguém que você tivesse razão para acreditar. Ela pausou. Eu precisava ser alguém antes de poder dizer o que sabia. Vicente ficou com aquilo por um longo tempo. Você me usou para construir credibilidade suficiente para ser ouvida, ele disse. Eu usei a oportunidade que você me deu para fazer o que precisava ser feito. Ela respondeu. Não são a mesma coisa, mas eu entendo se você as vê como a mesma coisa. Houve um silêncio diferente de todos os anteriores na sala. Não era o silêncio de uma negociação ou de uma avaliação. Era o silêncio de 2 adultos confrontando a complexidade de uma situação sem resolução limpa. Você vai embora, ele disse. Não era pergunta. Era a verificação de que ele havia entendido a implicação da situação. Os 2 meses de acordo tinham chegado ao fim funcional. O que havia começado como um arranjo prático não podia continuar nos mesmos termos. O acordo era por 2 meses. Ela disse. Falta 1 semana. O acordo era por 2 meses para gerenciar eventos sociais, não para investigar uma parceria minha. Isai. Então você vai embora. E ele repetiu. Beatriz ficou parada com aquilo. E então? Porque havia chegado ao ponto onde não havia mais nada a perder por ser completamente honesta. Eu não quero ir embora. Ela disse. Mas eu entendo que o que aconteceu aqui pode não deixar espaço para que eu fique. E eu não vou pedir para ficar com base em tudo que fiz para ajudar você. Porque ajudar você não foi calculado. Foi o que aconteceu quando eu estava tentando resolver o meu próprio problema. As 2 coisas aconteceram juntas e eu não consigo separá-las. Para te oferecer uma versão mais limpa, Vicente a olhou por um momento. Eu preciso de tempo, ele disse. Tudo bem. Ela se levantou. Pegou o computador e as anotações. Saiu da sala de reuniões com o passo regular de quem havia dito o que precisava e deixou o resto para o tempo que havia sido pedido. 1 semana depois, Beatriz estava num escritório compartilhado no bairro Funcionários. Era o tipo de espaço que pequenas empresas e profissionais independentes alugam por mês enquanto constroem algo maior. Ela estava sentada à mesa com o computador e com 3 novos clientes de consultoria financeira que conseguira nos últimos 6 dias. A comunicação à Receita Federal havia produzido um movimento, o processo de investigação havia sido aberto formalmente. O advogado que havia dito que defender a ação era caro e incerto havia ligado para dizer que, com o protocolo de comunicação voluntária, a situação havia mudado. As contas bloqueadas ainda não estavam desbloqueadas. Mas havia um cronograma agora. Havia uma previsão. Havia algo que se parecia com o processo funcionando na direção certa. Ela havia saído da casa de Vicente na manhã seguinte à reunião de encerramento. Ele havia estado na sala de jantar quando ela havia feito as últimas malas. E haviam trocado boas-vindas, que tinham a contenção específica de 2 pessoas que têm mais para dizer do que o momento comporta. Dona Cida deu a ela um pote de compota de goiaba embrulhado em papel craft, sem dizer nada. Para Dona Cida, a compota dizia o suficiente. Havia 6 dias depois da reunião, quando Vicente apareceu na porta do escritório compartilhado. Ele estava sem terno, de calça escura e camisa azul,
com as mangas dobradas até o cotovelo. Havia algo nessa versão dele que era diferente de todas as que ela já vira. Inclusive, a do carro na chuva. Era menos o presidente do fundo. Era mais só o homem. Você está trabalhando, ele disse, olhando para o computador aberto. Sempre. Ela respondeu. Ele ficou na porta por um segundo. Depois entrou e ficou de pé perto da mesa. Não sentou o espelho exato do que ela havia feito no escritório dele uma semana atrás. Eu fiz o que você faria, ele disse. O quê? Verifiquei. Olhei para o que você disse sobre as suas razões. Considerei se as ações eram consistentes com as razões. Ele fez uma pausa. E são. Você não me usou para se proteger. Você usou o espaço que eu ofereci para construir o que precisava construir. E no processo também me protegeu de uma perda que teria sido significativa. As duas coisas são verdadeiras. Beatriz o olhou. Você veio me dizer isso pessoalmente. Ela disse. Eu vim te fazer uma pergunta pessoalmente. Ele corrigiu. Ela esperou. Eu tenho um problema. Vicente disse. Que é que eu passei 1 ano e 2 meses aprendendo a existir sem a pessoa com quem eu havia aprendido a existir. E eu havia chegado a um lugar onde existir era funcional. Não era o que tinha sido antes, mas era gerenciável. Ele parou. E então, eu parei um carro na chuva e o gerenciável ficou mais complicado do que havia sido. Beatriz ficou com aquilo. Isso é um problema. Ela disse. E eu não sei como resolver problemas que não têm planilha. Isai. Ela disse. Eu também não sei. Havia algo no ar entre os dois que ia além da negociação. Era a consciência mútua de duas pessoas que sabiam estar num ponto em que o que viesse a seguir dependeria do que cada uma dissesse. Sem roteiro pronto. O que você quer, ela disse. Não a pergunta estratégica que havia feito a Isabela. Não. A pergunta de gerenciamento. A pergunta real. Eu quero saber se o que aconteceu nessas 3 semanas foi só circunstância ou se foi alguma coisa além de circunstância. Ele disse. Não agora. Não com resposta imediata. Mas eu quero saber se vale a pena descobrir. Beatriz ficou com aquilo por um momento longo. Havia a resposta calculada. Era cedo demais. Havia muita história recente e complicada. Ela ainda estava reconstruindo a vida e ele ainda navegava o luto. Todas eram verdadeiras. Eu acho que vale a pena descobrir. Ela disse, mas eu preciso que você entenda que eu não sou quem eu era no 3º degrau da Rua dos Guajajaras. Aquela pessoa estava no ponto mais baixo que já esteve. Quem eu sou quando não estou nesse ponto é alguém que você ainda não conhece completamente. Isai. Ele disse, isso é o que eu estou propondo descobrir. Sem acordo com prazo definido dessa vez. Sem acordo com prazo definido. Ela ficou quieta por um momento. Depois disse, eu tenho reunião com o cliente em 40 minutos. Isai. Eu olhei o horário antes de vir. 1 segundo de algo que era quase humor. O primeiro que ela havia visto nele de forma clara. Hábito profissional. Então, você tem 40 minutos para me contar alguma coisa sobre você que não seja sobre o fundo, ou sobre a parceria encerrada, ou sobre qualquer coisa que eu já saiba. Vicente ficou com aquilo, e havia no rosto dele, enquanto ele considerava a pergunta, algo que ela havia visto pela primeira vez naquela manhã, e que era diferente de tudo que havia visto antes, não a expressão de avaliação, não a tranquilidade gerenciada, mas algo que era mais próximo de presença real, do tipo que acontece quando alguém para de apresentar e começa simplesmente a estar. Ele puxou a cadeira do outro lado da mesa e sentou. Ana plantava tomates no jardim e sempre colhia menos do que plantava, porque sempre dava metade para a dona Cida antes de colher. Ele disse, e eu nunca entendi por que ela dava antes de colher. Porque não fazia sentido econômico dar algo que ainda não era definitivamente seu. E ela dizia que era exatamente por isso que fazia sentido. Beatriz o olhou. Você acabou de me contar alguma coisa sobre você. Ela disse, acabei. Continua. E ele continuou. Enquanto a tarde de Belo Horizonte passava do lado de fora da janela do escritório compartilhado, os 40 minutos antes da reunião foram suficientes para que 2 pessoas começassem com a cautela necessária e sem a pressa desnecessária.
a descobrir o que havia do outro lado da circunstância.